Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Calcule as seguintes integrais. Número 1, integral de dx sobre raiz quadrada de 2x menos x ao quadrado. Como mostramos nos exemplos da aula anterior, devemos reescrever o polinômio quadrático dentro do radical para uma forma mais conveniente que possibilitará a resolução da integral. Facilita bastante o procedimento se o termo quadrático for positivo. E vamos reescrever o polinômio como menos x ao quadrado menos 2x. O termo dentro dos parênteses é muito semelhante ao produto notável x menos a ao quadrado, que é x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado. Se fizermos uma comparação entre as duas expressões, verificaremos que quando a é igual a 1, elas ficam muito mais semelhantes. De fato, x menos 1 ao quadrado é x ao quadrado menos 2x mais 1. Podemos reescrever o polinômio da integral da seguinte forma: menos x ao quadrado menos 2x mais 1 menos 1. Perceba que não modificou o valor original, já que eu somei e subtraí 1. Os três primeiros termos da expressão correspondem ao produto notável x menos 1 ao quadrado, e podemos reescrevê-la como menos x menos 1 ao quadrado menos 1, ou 1 menos x menos 1 ao quadrado. Escrevendo a integral com essa nova forma do polinômio, ela se torna integral de dx sobre raiz quadrada de 1 menos x menos 1 ao quadrado. Agora fica mais claro a seguinte substituição. Se u for igual a x menos 1, du dx vai ser 1. Ou seja, o du vai ser o dx, e a integral se torna a integral de du sobre raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. Esta integral se encontra na nossa lista de integrais fundamentais e vale arcosseno de u. Reescrevendo esse resultado em termos de x, como dissemos que u é x menos 1, então o resultado final é arcosseno de x menos 1 mais a constante c. Número 2. Integral de dx sobre x ao quadrado mais 4x mais 5. Continuando a mesma linha de raciocínio utilizada no exercício 1, o polinômio quadrático no denominador é semelhante ao produto notável x mais a elevado ao quadrado, que é x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado. Agora, essa semelhança fica bem maior quando a é igual a 2. X mais 2 ao quadrado é x ao quadrado mais 4x mais 4. Podemos reescrever o polinômio quadrático, que aparece na integral, como x ao quadrado mais 4x, e o 5 eu vou escrever como mais 4 mais 1. Os três primeiros termos da expressão correspondem ao produto notável x mais 2 elevado ao quadrado. E a integral pode ser escrita como integral de dx sobre x mais 2 ao quadrado mais 1. Para resolvê-la, faremos a substituição. Chamaremos de u x mais 2. Du dx vai ser 1, então o du vai ser dx. Substituindo na integral, ela se torna integral de du sobre u ao quadrado mais 1. Esta integral também está na nossa lista de integrais fundamentais e o resultado é a arcotangente de u. Né? Nesse caso, a constante é 1. Escrevendo esse resultado em termos da variável x, como u é x mais 2, então o resultado é a arcotangente de x mais 2 mais a constante c. Número 3. Integral de x mais 1 sobre raiz quadrada de 2x menos x ao quadrado dx. Vamos primeiro reescrever o polinômio no denominador como menos x ao quadrado menos 2x. O termo dentro dos parênteses é semelhante ao produto notável x menos a ao quadrado, que é x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado, especialmente quando a é igual a 1, pois x menos 1 ao quadrado vai ser x ao quadrado menos 2x mais 1. Se reescrevermos o polinômio como menos x ao quadrado menos 2x mais 1 menos 1,
percebemos que os três primeiros termos correspondem ao valor de x menos 1 ao quadrado. O mais 1 menos 1 não vai alterar o valor original, que dá zero. E podemos reescrever o polinômio como menos x menos 1 ao quadrado menos 1, ou 1 menos x menos 1 ao quadrado. Esse sinal de menos aí troca o sinal de tudo lá dentro. Escrevendo dessa forma, a integral se torna a integral de x mais 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x menos 1 ao quadrado dx. A substituição adequada aqui é fazer u igual a x menos 1. Derivando du dx vai ser 1. Então, o du é igual a dx. Como u é x menos 1, o x é u mais 1. Então, o x mais 1 vai ser u mais 1 mais 1, ou seja, u mais 2. Fazendo essas substituições, a integral se torna a integral de u mais 2 sobre raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado du. Podemos dividi-la em duas partes, né? Integral de u sobre raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado du, mais 2, integral de du sobre raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. Chamaremos a primeira integral de I1 e a segunda de I2. I1 é a integral de u sobre raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado, du. Para resolvê-la, vamos fazer a seguinte substituição. O u vai ser seno de θ. Derivando, a derivada de u é 1, a derivada do seno é o cosseno, então cosseno de θ, como θ é função de u, dθ du. Então, o du vai ser cosseno de θ dθ. Fazendo as substituições na integral, ela se torna integral de, no lugar do u, seno de θ, sobre raiz quadrada de 1 menos, no lugar de u ao quadrado, seno ao quadrado de θ. E no lugar do du, cosseno de θ dθ. A expressão dentro do radical corresponde a cosseno ao quadrado de θ. E a gente tem uma raiz de cosseno ao quadrado. Então, vai dar cosseno. Então, ela se torna a integral de seno de θ, cosseno de θ, sobre cosseno de θ dθ. Podemos cancelar o cosseno. Então, fica a integral de seno de θ dθ. A integral do seno é menos cosseno. Então, resultado menos cosseno de θ. Como u é igual a seno de θ, podemos representar essa expressão em um triângulo retângulo no qual o cateto oposto é igual a u e a hipotenusa é igual a 1. Né? O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. O outro cateto pode ser obtido utilizando o teorema de Pitágoras. E vai valer a raiz quadrada, né, do quadrado da hipotenusa menos o quadrado do outro cateto, que é 1 menos u ao quadrado. Como o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, o cateto adjacente é raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado e hipotenusa é igual a 1. Então, o resultado, raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. Então, o resultado dessa integral vai ser menos, e no lugar do cosseno, raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. A segunda integral é I2 igual a 2 integral de du sobre raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado. Essa integral se encontra em nossa lista de integrais fundamentais, né? Vale arco cosseno de u, né? Então, fica 2 arco seno de u, na verdade. Juntando os dois resultados, fica menos raiz quadrada de 1 menos u ao quadrado, que é o I1, mais 2 arco seno de u. Como u é igual a x menos 1 e u menos u ao quadrado corresponde ao polinômio original, né? Escrevemos o resultado em termos de x, que vai ser menos raiz quadrada de 2x menos x ao quadrado, mais 2 arco seno de x menos 1, mais a constante c.